10. Para que não os escandalizemos, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Romanos 14 versículo 13. Acabamos de ver como Jesus ofendeu muitos durante suas viagens e ministração. Parece que em quase todos os lugares onde foi as pessoas se sentiram ofendidas. Neste capítulo, desejo analisar o lado irreverente disso. Jesus e seus discípulos tinham acabado de retornar de Cafarnaum. Haviam completado um circuito ministerial e voltaram para um curto e necessário descanso. Se havia algum lugar que pudesse ser considerado a base para seu ministério, Cafarnaum era esse lugar. Enquanto estava lá, Simão Pedro foi abordado pelos oficiais responsáveis por coletar as taxas do templo. Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Mateus 17 versículo 24. Pedro respondeu que sim e voltou a conversar com Jesus. Jesus se antecipou à pergunta do coletor de impostos e perguntou a Simão Pedro: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo, estão isentos os filhos. Mateus 17 versículo 24. Jesus argumenta com Pedro que os filhos estão isentos. Eles não são responsáveis pelas taxas, aproveitam os benefícios delas, mas vivem no palácio, que é sustentado pelas taxas. Os filhos comem à mesa do rei e vestem roupas reais, tudo mantido pelas taxas. Eles estão isentos e são sustentados. Esse oficial recebeu a taxa do templo, mas quem era o rei ou dono do templo, em honra de quem ele foi construído? A resposta: Deus, o Pai. Pedro havia acabado de receber a revelação de Deus, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Baseando-se nisso, Pedro perguntou: se sou filho daquele a quem pertence o templo, então não estou isento de pagar a taxa. Certamente ele seria isento, seria totalmente justificado em não pagar a taxa. Mesmo assim, Jesus responde a Simão Pedro: entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tirou, e, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Retira aquela moeda e entregue a eles para pagar o meu imposto e o teu também. Mateus 17 versículo 27. Ele acabara de provar sua liberdade, mas, para não escandalizar, ele disse a Simão Pedro: vamos pagar-lhe. Era outra confirmação da sua liberdade quando instruiu a Pedro que fosse pescar e pegasse o primeiro peixe. Em sua boca acharia uma moeda. Deus, o Pai, até mesmo providenciar o dinheiro da taxa. Jesus é Senhor da terra. Ele é o Filho de Deus. A terra e o que nela há foram criados por ele e estão sujeitos a ele. Assim, sabia que o dinheiro estaria na boca do peixe. Não teria de trabalhar por aquele dinheiro porque era o filho. E mesmo assim, decidiu pagar para não escandalizar. Este é o mesmo Jesus que vimos no capítulo anterior, escandalizando as pessoas sem pedir desculpas. Ele provou que estava isento da taxa do templo, mas disse: para que não os escandalizemos, vai e pague. Parece haver alguma inconsistência. Será? Nossa resposta encontra-se no próximo versículo. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18 versículo 1 a 4. A expressão-chave aqui é quem se humilhar. Logo a seguir, Jesus desenvolve essa afirmação dizendo: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20 versículo 26 a 28. Que afirmação! Ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele era o Filho, era livre, não devia nada a ninguém,
não estava sujeito a nenhum outro homem. Mesmo assim decidiu usar sua liberdade para servir. Liberado para servir, somos exortados no Novo Testamento de que, como filhos, devemos imitar nosso irmão, ter as mesmas atitudes que vemos em Jesus, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede. Antes, servos uns dos outros, pelo amor. Gálatas 5 versículo 13. Uma outra palavra para liberdade é privilégio. Não devemos usar nossa liberdade ou privilégio como filhos do Deus vivo para nossos próprios interesses. A liberdade é usada para servir aos outros. Há liberdade em servir e cativeiro na escravidão. O escravo é aquele que precisa servir, mas o servo é aquele que vive para servir. Vejamos algumas diferenças entre a atitude do servo e do escravo. O escravo precisa, o servo tem oportunidade. O escravo faz o mínimo requerido, o servo alcança o potencial máximo. O escravo anda uma milha, o servo anda uma milha extra. O escravo se sente roubado, o servo dá. O escravo é cativo, o servo é livre. O escravo luta por seus direitos, o servo abre mão dos seus direitos. Já vi muitos crentes servirem com uma atitude de ressentimento. Dão com amargura e reclamam quando pagam os impostos. Eles ainda vivem como escravos de uma lei da qual foram libertos. Permanecem escravos em seu próprio coração. O mais alarmante é que esta lei é feita a partir do Novo Testamento. Eles não possuem o espírito dos mandamentos que Jesus deu. Não perceberam que foram liberados para servir. Dessa forma, continuam a lutar por seus próprios interesses, e não pelos interesses dos outros. Paulo nos dá um exemplo vívido de confronto com essa atitude nas cartas aos Romanos e Coríntios. A liberdade para esses crentes foi desafiada pela comida. Paulo começa exortando-os: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Romanos 14 versículo 1 a 2. Jesus esclareceu que o que corrompe não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Quando ele faz essa afirmação, todos os alimentos se tornam limpos para os crentes. Marcos 7 versículo 18 a 19. Paulo diz que havia alguns crentes que eram fracos na fé e ainda não comiam carne com medo de estarem comendo alimentos sacrificados aos ídolos. Embora Jesus tivesse abordado o assunto, essas pessoas não comiam carne com a consciência limpa. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo, de si mesmo, nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também, por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. 1 Coríntios 8 versículo 4 a 7. Naquelas igrejas os crentes mais fortes na fé estavam comendo carne de origem questionável diante dos crentes mais fracos. Isso estava causando um problema. Muito embora Jesus houvesse purificado aquele alimento, os mais fracos não podiam abalar a imagem da carne no altar de um ídolo. Os crentes mais fortes sabiam que um ídolo não era nada, e não tinham problema de consciência quando o comiam, mas parecia que eles estavam mais preocupados em exercer seus direitos como crentes neotestamentários do que com o escândalo que poderiam causar aos seus irmãos. Sem perceber, colocaram uma pedra de tropeço no caminho dos irmãos mais fracos. Essa atitude não está presente no coração do servo. Veja como Paulo se dirige a eles. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14 versículo 13 a 17. Ele estava dizendo: vamos nos lembrar do que o reino realmente é formado,
justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Todos esses benefícios estavam causando tristeza no novo crente. Os crentes mais fortes não estavam usando sua liberdade para servir, mas como plataforma para os seus direitos. Tinham conhecimento da liberdade que o Novo Testamento lhes dava, mas o conhecimento sem amor destrói. Eles não tinham o coração de Jesus nesse assunto. Jesus provou os seus direitos relativos às taxas do templo a Pedro e ao restante dos discípulos para exemplificar a importância de se abrir mão da vida para servir. Ele nunca quis que a liberdade fosse uma licença para requerer nossos direitos e fazer com que o outro seja escandalizado e tropece. Paulo deu esse alerta àqueles que tinham conhecimento de direitos em Cristo sem ter seu coração para servir. E assim, por causa do teu saber, pereceu o irmão fraco. Pelo Cristo morreu, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. 1 Coríntios 8 versículo 11 a 12. Podemos usar nossa liberdade para pecar, como, ferindo os fracos de consciência, fazendo com que os pequeninos de Cristo se escandalizem e tropecem, renunciando aos nossos direitos após Jesus ter estabelecido sua liberdade em relação à taxa do templo. Foi cuidadoso em cobrar dos seus discípulos importância e humildade. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse afogado no profundo do mar, aí do mundo, por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham escândalos, mas aí do homem pelo qual vem escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem, incessantemente a face do meu Pai Celeste. Mateus 18 versículos 6 a 10. Este capítulo inteiro de Mateus é sobre ofensas, escândalos. Jesus está claramente falando para nos livrarmos de qualquer causa de pecado, mesmo que seja um dos privilégios do Novo Testamento. Se alguma coisa faz seu irmão mais fraco pecar, corte-a pela raiz. Você deve estar se perguntando por que Jesus ofendeu tantos, conforme vimos no capítulo anterior deste livro. A resposta é simples. Jesus ofendeu algumas pessoas como resultado da obediência ao Pai e no servir aos outros. Suas ofensas não vieram da imposição de seus direitos. Os fariseus ficaram escandalizados quando ele curou no sábado. Seus discípulos ficaram escandalizados com a verdade que seu pai lhe mandou pregar. Maria e Marta ficaram ofendidas quando ele se demorou para ir até onde Lázaro estava. Mas você não verá Jesus ofendendo e escandalizando outros quando serviam. Paulo, em sua carta aos Coríntios, deu este alerta: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. 1 Coríntios 8 versículo 9. Nossa liberdade nos foi concedida para que servíssemos e renunciássemos à nossa vida. Fomos chamados para construir, e não para destruir. Nem a liberdade nos foi dada para que colhêssemos para nós mesmos. Temos agido desse modo, por isso muitos se escandalizam com nosso estilo de vida cristã. Novamente, ouço o alerta que nos é dado em 1 Coríntios 8 versículo 9. Vede, porém, que vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Eis um exemplo de como tenho visto esse mandamento ser quebrado. Na minha segunda viagem à Indonésia, pude levar-lhes e meus filhos, acompanhados de uma babá. Chegamos em Denpasar, Bali, uma ilha turística. Um membro do conselho da igreja que estávamos visitando era dono de um hotel modesto, numa parte muito barulhenta da cidade. Havíamos viajado uma grande distância e ainda não tínhamos conseguido dormir. Estávamos exaustos. Naquela noite,
fomos acordados por barulhos muito altos e cães latindo. Só passamos uma noite naquele hotel e não conseguimos dormir. No dia seguinte, seguimos para Java, e trabalhamos nas 2 semanas seguintes, numa rotina estafante. Tivemos só um dia livre naquelas 2 semanas e aproveitamos para viajar. Num período 24 horas, pregávamos 5 vezes numa igreja de 30.000 membros. Ao final da viagem, teríamos de voltar por Bali. O pastor nos informou que ficaríamos no mesmo hotel do membro do conselho. Não estávamos muito animados em ficar naquelas mesmas condições novamente, após 2 semanas sem parar. No café da manhã do dia em que partiríamos, uma querida senhora nos ofereceu para pagar nossa estada num luxuoso hotel em Bali. Fiquei muito animado, porque poderíamos descansar e ficar num lindo lugar. Quando saímos do restaurante para arrumar as malas, Lisa me disse que não se sentiu bem em aceitar a oferta daquela senhora. Intérprete e eu discutimos o assunto e chegamos à conclusão de que não havia problema em aceitar. Novamente, no avião de Java a Bali, ela disse que não achava que estávamos fazendo a coisa certa. Fui tolo em não ouvi-la. Disse-lhe que não haveria custo para a igreja e que tudo ficaria bem. Quando chegamos a Bali, ela implorou mais uma vez e eu a ignorei. Quando encontramos o pastor, eu lhe disse que não precisaríamos ficar no hotel do membro do conselho por causa da oferta de uma senhora. Ele pareceu incomodado com o que eu disse. Então lhe perguntei o que estava errado. Felizmente, ele foi sincero para comigo e disse: John, isso ofenderá o Senhor e sua família. Eles já reservaram o quarto para vocês e o hotel está lotado. Eu, aparentemente, havia ofendido o pastor porque não gostei do que havia arrumado para nós. Finalmente, eu lhe disse que ficaríamos no hotel do Senhor e não aceitaríamos a oferta da senhora. O Senhor teve de lidar com minha atitude. Sabia que o pastor estava magoado. Percebi que exigir meus direitos havia ofendido o irmão e que isso era pecado. Eu lhe pedi perdão. Ele me perdoou. Espero não ter de aprender essa lição outra vez. O teste que edifica o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, resumiu o coração de Deus sobre isso. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Romanos 14 versículo 19. Este deve ser nosso alvo. Não fazer com que o outro tropece por causa de nossa liberdade. O que fazemos pode até ser permissível segundo a Bíblia, mas devemos perguntar-nos: isso edifica os outros ou a mim? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. 1 Coríntios 10 versículo 23 a 33. Quero encorajar você a deixar o Espírito Santo filtrar sua vida por meio desta passagem. Deixe que ele mostre seus motivos escondidos que buscam o seu próprio interesse e não o de outros. Não importa qual área na vida você vai seguir, aceite o seu desafio de viver como um servo de todos. Use sua liberdade em Cristo para libertar os outros, não para reivindicar seus direitos. Esta era uma das diretrizes do ministério de Paulo, que escreveu: não dando voz nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. A pessoa que não consegue perdoar, esqueceu-se da grande dívida da qual Deus a perdoou. Gostou do vídeo? Ajude o canal, inscreva-se e deixe seu like.